Estamos iniciando mais um Giro Sindical. O Giro é uma atividade do Simproja em parceria com a Central Única dos Trabalhadores, a CUT. A primeira notícia que trazemos trata da reforma agrária, da luta pela alimentação de boa qualidade, da luta pela vida e por uma saúde justa. Em Amaragê, mais precisamente no acampamento Bondade, que fica no Engenho Bonfim, 200 famílias de trabalhadores rurais foram despejadas durante esta semana com a participação da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Para o despejo foram usadas bombas de gás lacrimogêneo, bem como balas de borrachas. Foram atingidas pela violência homens e mulheres, bem como crianças. A desapropriação durante a pandemia a gente avalia que é um crime. O próprio Ministério já tinha dito que iria esta semana na usina, mais precisamente no acampamento, para intermediar uma discussão entre os proprietários e os acampados. Porém, antes do Ministério, chegou lá a polícia, desapropriou, deixando famílias ao relento, sem a condição de plantar, e não plantar apenas para as pessoas que estão acampadas, mas para alimentar a população de Pernambuco. Como é sabido nacionalmente, quase 80% da alimentação que chega no meu prato, no seu prato, no prato das casas brasileiras, são alimentos oriundos da agricultura familiar, das pessoas que estão na reforma agrária e outros. Aliás, o MST é conhecido mundialmente por produzir boa comida orgânica. E a luta, portanto, pela reforma agrária é a luta para que mais pessoas tenham alimentação, tenham condição de trabalhar e que a população brasileira, a classe trabalhadora brasileira, tenha uma alimentação saudável. Um abraço da CUT e todas que fazem a luta pela democracia, para os companheiros e companheiras que estão resistindo lá no acampamento Bondade. Porém, o ataque à democracia, o ataque aos direitos da classe trabalhadora continuou durante esta semana. A CPI, por exemplo, da Covid, mostrou os percalços que Bolsonaro tem passado para impedir a chegada da vacina. Percalço, digo, porque ele tenta impedir o avanço da mobilização social e a gente continua avançando, continua mostrando os absurdos que Bolsonaro tem cometido. Por exemplo, na participação do diretor do Butantan, o Dimas Covas, agora na quinta-feira, foi mostrado claramente que o governo Bolsonaro não teve compromisso com a vacinação no Brasil. O Butantan não recebeu um centavo do governo federal para fazer o acordo e está produzindo as vacinas que tem produzido neste momento. E olha que 80% da vacinação que tem chegado no braço das pessoas brasileiras tem sido vacinas oriundas do Butantan. Aliás, o Butantan fez uma pesquisa, ou seja, fez um teste em massa, chegando na cidade de Serrana, que é uma cidade de São Paulo que tinha um alto índice de pessoas contaminadas, e vacinou em massa. 45 mil pessoas foram vacinadas em massa, praticamente toda a população do município, e com isso caiu drasticamente as pessoas que contraíram a Covid. 66% da população viu cair drasticamente a contaminação do Covid. Porém, tem mais. Neste movimento, caiu a contaminação de pessoas idosas em 70%. 70% das pessoas idosas viram cair drasticamente a condição de deixaram de ser infectados pelo coronavírus. Mas ainda tem mais. Os óbitos que naquele momento, no mês de abril e março, que estavam no pique, caíram de 19 óbitos na cidade para 6 óbitos. Portanto, está mostrando que a vacinação em massa é ela que enfrenta de forma correta ao coronavírus. Então, este estudo do Butantan estará sendo divulgado nos próximos dias e a gente vai conhecer com mais profundidade, mas já se sabe de antemão de algumas notícias importantes. Já no Congresso Nacional, o ataque do governo Bolsonaro com seus aliados permanecem. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou por 39 votos a 26 a admissibilidade, ou seja, aceita discutir a PEC 32 de 2020, a PEC que trata da reforma administrativa. Por esta reforma administrativa, Bolsonaro diz que quer atacar aos privilégios dos servidores e servidoras públicas, mas na realidade é diferente. Existe, qualquer verbo que queira usar,
material de Bolsonaro dizendo que os prefeitos têm que ter o direito de admitir e demitir quem ele quiser. Se ele admite e demite quem ele quiser, ele diz também, voltando ao que já foi antes de 88, ele vai atender a quem ele queira ou não queira. Então é um retrocesso, é um ataque à Constituição de 88, mais um ataque, melhor dizendo, à aprovação, se for o caso, da PEC 32 de 2020, que trata da reforma administrativa. Em Pernambuco, por exemplo, pelo menos 70% dos servidores estaduais recebem abaixo do teto. Então os servidores não ganham muito. Pela PEC 32, as categorias que mais ganham, que estão melhor colocadas, continuarão na mesma situação. É o caso dos militares das Forças Armadas, que agora no governo Bolsonaro, além de manter os privilégios que tinham, avançaram em outros. Por exemplo, eles hoje têm condição de ultrapassar o teto, o limite máximo que é pago a um servidor ou a uma servidora na ativa e na aposentadoria. Então eles avançaram no teto, avançaram nos direitos, e eles são um dos poucos que ganham, que têm os direitos que Bolsonaro diz que quer acabar. Porém, os juízes, os deputados, os militares das Forças Armadas, essas pessoas não serão atacadas pela reforma administrativa. O que vai ter, na realidade, é uma tentativa de repassar recurso público para a iniciativa privada e até passar a educação pública e a saúde pública para a iniciativa privada. Isso é o que está por trás da PEC 32. Para terminar a semana, a gente agora no dia 29, a CUT, centrais sindicais, Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo farão diversas mobilizações no Brasil. Será um dia nacional em defesa dos nossos direitos, em defesa da democracia, resgatar o que resta ainda de democracia, mas a gente vai para as ruas pedir vacina no braço e comida no prato, pois aumentou sobremaneira a fome no Brasil e hoje já ultrapassamos mais de 450 mil vidas perdidas por conta do Covid. Covid que está dessa forma tão furiosa porque Bolsonaro não investiu na vacinação. Diante disso, as centrais sindicais, a Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, a campanha Fora Bolsonaro, estão fazendo mobilizações no Brasil todo neste dia 29. Aqui em Pernambuco, nós teremos ato em Recife com concentração a partir das 9 horas na Praça do Derby, bem como às 9 horas concentração no centro de Petrolina. São dois atos, ato no sertão, ato na capital. E em Garanhuns haverá uma grande live a partir das 19 horas com a Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo e diversos movimentos. Portanto, é fundamental que tenhamos a atenção às mobilizações que estão acontecendo. Se você for para um ato, leve máscara, leve álcool, leve, se possível, face shield, leve máscara profissional e leve 2 ou 3. 2 para a necessidade de precisar trocar e mais uma se precisar doar para alguém. Mas vá com bastante proteção, não compartilhe alimento, não compartilhe a sua água e tenha o maior cuidado possível, inclusive mantendo 2 metros de distância uma pessoa da outra. Mas vamos à luta para a gente garantir vacinação, comida no prato e garantir o fora Bolsonaro. Um abraço da CUT para todos e para todas.